Uma alegria estar com você mais essa noite, mais esse momento de caminhada bíblica, porque a palavra do Senhor é vida e espírito, espírito e vida é o tema dos nossos encontros bíblicos. Nós estamos fazendo um caminho pelo Antigo Testamento. Ao iniciarmos esse estudo, essa oração bíblica, esse aprendizado, esse tempo de meditação também para o nosso viver, quero pedir ao Senhor que a sua palavra nos transforme o nosso viver. No Senhor está toda a graça e salvação, nele encontramos o amor e o perdão. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Queremos caminhar com retidão na tua luz. A palavra do Senhor, que é Espírito e vida, nos ajuda a conhecer um pouco da história de Israel, nos ajuda a perceber e a caminhar na experiência do encontro de Deus com a vida daquele povo, e também é luz para o nosso caminho hoje. Nós queremos ler essa palavra pedindo que o Senhor considere que precisamos dessa luz e queremos caminhar com uma vida mais reta, pedindo ao Senhor que nos auxilie nos momentos de desafio da vida e nas conquistas que também nós precisamos fazer para sermos pessoas, homens e mulheres melhores. Eu gostaria de lembrar que no encontro passado nós já tínhamos iniciado a leitura da Bíblia e passamos pelos livros do Pentateuco, a Torá, a lei hebraica, aqueles 5 livros que, segundo a tradição hebraica, tradição cristã também, foram escritos por Moisés. São os livros do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Lembrando que essa é a dinâmica mesmo do povo de Deus: pé na estrada, caminhar, e aproveitar a caminhada, a estrada, para o próprio crescimento. É assim que nós estamos, então, agora iniciando a leitura dos livros históricos. A primeira parte, que é o Pentateuco, termina com o livro do Deuteronômio, que conta mais ou menos o que aconteceu desde a entrega das tábuas da lei a Moisés no Monte Sinai até a chegada às planícies de Moabe, as estepes moabitas, onde acontece ali o último discurso de Moisés, porque Moisés não entrará na terra prometida. Então o livro do Deuteronômio conta esses últimos momentos. Eu queria contar uma história curiosa do livro do Deuteronômio. Eu vou lembrar sempre algumas curiosidades, algumas coisas interessantes. Pois vou mostrar também o mapa, que a gente pode aprender um pouco como foi a viagem, que lugar está localizado ali em Israel. A história que acontece no livro dos Números, que vem antes do Deuteronômio, mas também já é a etapa final do ministério de Moisés. Entre os capítulos 22 e 24, é a história de Balaão e sua mula. Isso mesmo, a mula de Balaão. É uma história curiosa porque ela mostra o finalzinho do ministério de Moisés e a chegada do povo nas planícies de Moabe, que estão diante de Jericó agora. Como é que a história vai se envolver dali para frente? Na verdade, era rei das planícies de Moabe, Amaleque. Dali vem o termo dos amalecitas, o povo de Amaleque. E nas planícies de Moabe, o povo que habitava a planície de Moabe eram os moabitas. E Amaleque já tinha ouvido falar das grandes vitórias do povo de Israel que vinha chegando do Egito para Canaã. E tinha dentro de si um temor de como seria a batalha com aquele povo. Nesse sentido, então, o rei Amaleque chama um falso profeta, se chamava Balaão, e pede que ele venha fazer uma oração de maldição sobre o povo de Israel. Venha amaldiçoar o povo de Israel. Maldição significa dizer o mal. Bendição significa dizer o bem.
Amaldiçoar significa dizer o mal sobre aquelas pessoas. Então Balaão vem em nome do rei Amaleque para dizer o mal sobre o povo que está acampado, chegando nas planícies de Moabe. E Balaão tem uma visão, um encontro com Deus, que diz que ele não deve fazer daquela maneira. Vem um grupo de homens com ele, de príncipes, enviados por Amaleque, e aí ele manda dizer a Amaleque que ele não fará aquilo, não fará aquele dizer o mal sobre o acampamento de Israel. Amaleque insiste mais ainda, manda outro grupo de príncipes, e aí o Senhor diz a Balaão: então você vai fazer o seguinte, você vai levantar, pegar a sua jumenta e fazer o caminho para do alto do monte e fazer aquilo que Amaleque quer que você faça. E quando Balaão pega a sua mula, a sua jumenta, e vai caminhando, em um determinado momento a jumenta para, não vai adiante. Ele começa a bater na jumenta, ela desvia o caminho, pega um outro caminho pequenininho, uma trilha, e no meio da trilha para de novo. Ele bate mais ainda na mula, e a mula não segue adiante, a jumenta, como podemos dizer. Ele bate pela terceira vez até que a mula vira para ele e fala assim: olha, Balaão, eu estou te servindo há tanto tempo, trabalho contigo, te ajudo, por que você está me batendo se eu não te fiz mal nenhum? E naquele momento Balaão tem a visão de um anjo de Deus que estava impedindo que a mula seguisse a estrada. A mula já tinha visto o anjo, Balaão não. Ele vê a partir daquele momento e ele compreende que o Deus de Israel estava impedindo que ele fizesse estrada para amaldiçoar o povo de Israel. E aí ele diz a Amaleque, ele chama o rei Amaleque para o monte que o rei Amaleque tinha identificado, e ali, ao invés de amaldiçoar, ele começa a bendizer o povo, até que o rei Amaleque fica enfurecido e pede para remover o profeta Balaão, que se converteu a partir do encontro com Deus. Na verdade, foi a mula de Balaão que falou com ele que ela não tinha condição de seguir o caminho, que não adiantava ele bater nela, que ela não iria adiante. Naquele momento ele viu que quem impediu o caminho era um anjo de Deus. Depois que acontece isso, o rei Amaleque percebe que pela força divina que ele invocava, o divino do mal, não consegue vencer o povo. Ele terá a intenção e vai colocar em ato um plano para fazer com que o povo se desviasse do caminho. O povo está chegando diante de Jericó, Amaleque trama um plano para fazer com que o povo adore outros deuses, se corrompa com o dinheiro, com as comidas, com a prostituição, e o povo acaba caindo em pecado. Até que Moisés percebe isso, fica sabendo e pune os pecadores para livrar o povo de Deus dos pecados que estavam fazendo com que o povo se desviasse da estrada. Tinha um caminho para chegar até Canaã. O rei Amaleque usa de artimanhas, de situações de pecado para desviar o povo de Deus do caminho, e Moisés afasta os pecadores, clareia a vista do povo e diz: nós estamos indo pela estrada errada, e ele ajuda o povo a retomar o caminho. Só que no finalzinho do livro dos Números, e isso também vai ficar evidente depois em Deuteronômio, Moisés terá a revelação de que irá morrer e não irá entrar na terra prometida. Nós vamos abrir agora um pouquinho, vamos dar uma olhada nos mapas para a gente perceber o caminho que o povo fez até entrar em Canaã. O Egito está nessa área aqui, no norte da África, e nós vamos fazer um caminho do povo de Israel que sai do Egito e vai para Israel, que está nesse pedacinho aqui, às margens do Mar Mediterrâneo. A atual Israel é banhada pelo Mar Mediterrâneo. Aqui está o Golfo de Suez, que é um braço do Mar Vermelho. E depois a gente vai ver em outros mapas, um pouquinho ampliado, a região de Israel. Então, o Egito está nessa parte aqui, norte da África. E Israel está aqui naquele pedacinho. No outro mapa, agora onde está mais ampliado, nós estamos aqui, norte da África. Esse pedaço aqui é o Egito. Lembra de novo a Europa, ali a Itália em forma de uma bota. Aqui, para a gente ter uma ideia, é Portugal naquela parte ali, a Espanha, aqui o Estreito de Gibraltar, e ali começa o Oceano Atlântico, o Brasil vai lá para frente. Agora está ampliado. Então, para a gente ter uma ideia, nós estamos nessa área aqui com o povo de Israel, antigo, o Egito.
E eles vão vir para Israel, que é esse pedacinho aqui, ó, pequenininho. Na realidade, esse traço mais escuro aqui é o Vale do Rio Jordão, onde está a zona mais baixa do planeta Terra. Aqui está um braço do Mar Vermelho, e é esse braço do Mar Vermelho que vai, nós podemos ver ali em azul, chama-se Mar Vermelho por causa da grande proliferação de algas vermelhas. Aqui a mesma coisa, ó. Vemos aqui, ó, o norte do Egito, aquele braço do Mar Vermelho agora mais ampliado. A gente está vendo aqui, ó, passagem do Mar Vermelho. Os indicativos históricos dizem que o povo atravessou o mar. Veja que é uma região mais estreita, mas no lugar real é bem largo ainda. Aqui tem o rio Nilo, ó, é o maior rio do planeta Terra, banha o Egito. Aqui é a península do Nilo e o povo de Deus trabalhava aqui nessa área mais ou menos. Aqui está a cidade de Ramsés, da pirâmide de Ramsés. Não, as pirâmides são Quéops, Quéfren e Miquerinos, mas a área da tumba de Ramsés está aqui, onde o povo trabalhou durante aquele momento da escravidão. Eles vão sair daqui e vão vir para essa área. Aqui está escrito Canaã. Veja que aqui tem o Mar Morto, que já está em Israel, Jericó ali em cima, e aqui o Mar Mediterrâneo. Esse Mar Mediterrâneo é o mesmo mar que irá banhar a Europa, depois a Itália lá em cima. Na verdade, o povo não é que o povo faz esse caminho e vai direto lá para Israel. O povo entra na península do Sinai, passa por aqui, ó, Mara é o lugar das águas amargas. O Monte Sinai é aqui embaixo, a península do Sinai é essa. Península é uma região geograficamente localizada entre dois braços de mar, o Golfo da Arábia e o Mar Vermelho, que é aqui nessa parte banhando o Egito. Da península do Sinai eles sobem e vão em direção à terra prometida, que é a terra de Canaã. Aqui o Mar Morto, que é preenchido pelo Rio Jordão, a gente vai ver no mapa. Tem uma gravura agora da famosa travessia do Mar Vermelho, uma gravura ilustrativa, veja, uma grande corrente do povo atravessando e o mar com as águas paradas de uma margem à outra. Essa é uma travessia épica, bonita, maravilhosa. Podemos ver também no outro mapa onde o caminho está melhor indicado. De novo, ali tem o Mar Mediterrâneo, aqui tem o delta do rio Nilo, aqui é o Egito, ó, o delta do Nilo, ali, ó. O Nilo está chegando no mar, o Egito aqui. Aqui o povo sai do delta do Nilo e atravessa um braço do Mar Vermelho. Nesse lugar apontado pela seta amarela, é aquele momento onde acontece a chegada das codornizes no acampamento, que o povo está com fome, e o maná também. Nessa área aqui, pertinho do Mar Vermelho ainda. Pois o povo continua a travessia do deserto, e aqui é o Monte Sinai. Nós vemos aqui Mar Vermelho, a península do Sinai, entre os dois braços de mar. O Monte Sinai, daqui eles sobem e estão chegando em Canaã. O livro de Josué começa quando eles estão nas planícies de Moabe. Moisés não vai entrar na terra prometida. O livro de Josué começará com a conquista de Jericó, que fica na margem oeste do Rio Jordão, que é mais próxima de nós. Nós estamos lá, a margem oeste está aqui, o Mar Morto. Essa mancha aqui é o Mar Morto, o Rio Jordão atravessa aqui, de lá fica Jericó e daqui uma outra região. Para a gente conhecer mais um pouquinho, a Síria e o Líbano estão aqui para cima um pouquinho, já no Oriente. No próximo mapa a gente tem uma outra ideia, lá o Egito, a chegada em Israel. Aqui já não aparece o Mar Vermelho mais, a chegada em Israel, ó, o Mar Mediterrâneo, mais uma vez eu lembro que é o mar que banha lá a Europa e a Itália. Aqui o Mar Morto, dois pedaços do Mar Morto. Aqui o Rio Jordão, esse lugar maiorzinho aqui é o Mar da Galileia, e aqui são os afluentes do Jordão. Eu quero lembrar que Jericó fica próximo ao Mar Morto. Jericó é considerada a região mais baixa do planeta Terra.
fica 300 metros abaixo do nível do mar. Se a gente considera o mar Mediterrâneo, Jericó fica 300 metros abaixo do nível do mar. Por ser tão baixa, a água para no Mar Morto e não tem como seguir para o mar. Aqui ó, é o braço do Mar Vermelho, tem uma pontinha só, a água não tem como seguir. Esses afluentes aqui, na verdade, estão correndo para o lado de cá. Todos desaguam no Mar Morto. Ele se chama Mar Morto porque, como a água não tem saída e a região é muito desértica, quando chove, a água da chuva vai lavando a terra, levando sais minerais para essa região e vão se acumulando aqui. Como eu dizia, é uma região muito baixa, a água não consegue ultrapassar um nível para chegar no mar em nenhum dos lados. Então, o Rio Jordão tem uma água pura, límpida, doce, inclusive água doce. O Jordão vem descendo com todos os seus afluentes, forma o Mar da Galileia, onde Jesus pescou. Aqui tem um grande afluente do Jordão, que chega no Mar da Galileia também. Aqui está a Jordânia, nessa parte aqui, ó. A Jordânia está margeando o Mar da Galileia desse lado e Israel do lado de cá. O Mar da Galileia segue o seu curso até desaguar no Mar Morto, aquela água que era doce, aqui já fica salgada. No próximo mapa, a gente tem uma ideia, olhando como se fosse de um drone do planeta Terra, o Egito está aqui, ó, nesse lugar onde está a ponta da régua. O povo de Deus vai, passa e entra na península do Sinai, que é essa área aqui, sobe e vem para Israel. Aqui está o mar Mediterrâneo, ali é a península do Sinai. Tem dois braços de mar, lembra? O mar da Arábia e o mar Vermelho. O Egito está um pouquinho para lá, um pouquinho do lado de lá, do mar Vermelho. O povo atravessa aqui e desce a península do Sinai, depois sobe. Aqui está o Mar Morto, a terra de Canaã é aqui, Jericó está nessa região, pertinho do Mar Morto. Aqui acima do Mar Morto tem o lago de Genezaré, o Mar da Galileia, que é de água doce, banhado pelo Jordão. Acho que deu para a gente entender bem. O último slide que a gente tem é também uma fotografia tirada do espaço. O Egito está lá naquela região. Aqui está a península do Sinai, que o povo de Israel atravessa subindo para Canaã. Aqui está a terra de Canaã. Jericó está pertinho do Mar Morto, subindo o Mar Morto. Ali em cima tem o Mar da Galileia, o Rio Jordão. Então, nós estamos entrando agora no livro de Josué, e o livro de Josué vai mostrar a conquista de Jericó, que está na margem oeste do Mar Morto. Exatamente no primeiro ambiente, a gente queria retratar um pouco o provisório, o material que o povo estava carregando, a chegada na Terra Prometida, pedaços das tendas, os vasos. Quer dizer, o povo era muito nômade, o povo era sempre caminhante, e aí tinha todos os objetos para carregar, o transporte para fazer das coisas. Aqui eles estão fincados num acampamento ainda, mas estão chegando já na Terra Prometida, onde vão acabar se fixando. Então, no livro de Josué, começa contando a conquista de Canaã. A terra de Canaã é a terra prometida, essa terra onde agora está escrito Israel. A história de Josué, que se inicia no livro de Josué, é a conquista das províncias na margem oeste do Rio Jordão, nessa parte aqui, ó, as províncias daquela parte de lá. É Josué que será o responsável por atravessar o Jordão com o povo, tem a travessia miraculosa do Rio Jordão, e ele será o responsável também pela invasão de Jericó, a vitória sobre Jericó, e ele é quem fará a distribuição das terras, uma vez que o povo de Israel está se implantando na terra prometida, na terra de Canaã. Eu citei em alguns encontros anteriores que depois nós vamos estudar o Evangelho de Mateus. Mateus apresenta a genealogia de Jesus, e eu lembrei que Mateus apresenta 5 mulheres com histórias particulares na genealogia de Jesus. A primeira mulher que aparece é Tamar, lá na história dos patriarcas, que está no livro do Gênesis, que está dentro do Pentateuco. Tamar era nora de Judá. Depois a gente pode conhecer um pouquinho a história de Tamar.
Agora, aqui no livro de Josué, está registrada a história de Raabe, a segunda mulher que aparece na genealogia de Jesus, com uma história muito particular. Ela morava dentro da cidade de Jericó, pertinho do muro. Então Josué envia os homens para fazerem o trabalho de espião, para entrar, conhecer a cidade de Jericó e sair e vir contar como é que era, como é que poderia fazer para conquistar a cidade de Jericó. E eles fazem amizade com Raabe, que morava pertinho do muro, na parte interna da cidade. Então, para entrar e sair em Jericó, eles escalavam os muros de Jericó através de panos, cordas, lençóis amarrados na casa de Raabe. Entravam e na hora de sair desciam por aqueles lençóis, aquelas cordas improvisadas. Ela tinha uma história particular porque Raabe era prostituta. Ela ganhava vida com esse que era um trabalho também em Israel. Muito desprezada. Na história de Jericó tinham também as prostitutas colocadas nas últimas classes. Em Israel não será diferente depois. Mas aqueles homens que fazem amizade com Raabe têm nela a possibilidade de conquistar Jericó. No fundo, eu gostaria de lembrar que essa mulher ajuda a conquista. Que essa mulher é prostituta até começar a participar da história do povo de Deus. E Deus se serve dela na sua condição de classe muito baixa, de mulher de vida desmerecida. Deus se serve dela para colocar em ato os seus planos de cumprir a promessa de dar ao povo eleito uma terra. E não é que essa mulher depois irá aparecer lá no Evangelho de Mateus como ancestral de Jesus, na genealogia de Jesus? Olha que coisa! A primeira, Tamar, depois a gente vai conhecer a história, se vestiu de prostituta e foi para a beira da estrada para enganar um homem. A segunda agora é prostituta de profissão. E ela será uma das mulheres incluídas na genealogia de Jesus. A história de Jesus passará por essa mulher. Nós vamos conhecer a história de outras 3 mulheres, são 5 no total, que aparecem na genealogia de Jesus. Então o livro de Josué consta a conquista de Canaã e a partida das terras. Moisés morreu antes de entrar na terra prometida. Quem introduz o povo na terra é Josué. Tem a conquista de Jericó, eu já contei um pouco, a história de Raabe. E agora a gente vai para o segundo livro do grupo, do bloco dos históricos, que é o livro dos Juízes. O livro dos Juízes vai desde a morte de Josué até o nascimento de Samuel. Samuel é quem ajudará a introduzir o povo na história dos reis. E aí eu queria destacar, os juízes são um grupo de pessoas intermediários entre a liderança de Josué e o primeiro rei de Israel. É um grupo de homens e mulheres que irão liderar e ajudar a organizar o povo até o começo da monarquia. Entre os juízes, eles são muitos. Eu gostaria de destacar alguns nomes que nós vamos lembrar de algumas histórias interessantes. É no tempo dos juízes, o povo já está fixado na terra, porque Josué fez a partilha da terra. É no tempo dos juízes que o povo de Israel vai abandonar a vida de tendas e começar a construir casas de barro, de madeiras, rebocadas mais ou menos. Então Israel vai abandonando a vida nômade e começa ali a agricultura e a construção das casas. Tem uma mulher que é líder do povo, foi juíza em Israel, se chamava Débora. Aí a gente já sabe que Débora é um nome bíblico. Também tem a história de Gedeão, é uma história belíssima, o velo de Gedeão. Tem a história de Sansão, aquele homem que tinha força nos cabelos, teve os cabelos cortados por Dalila, se lembram disso? Ele vence a guerra contra os filisteus. Tem também um dos juízes que se chama Jefté, tem uma história até muito curiosa. Eu me lembro de ouvir essa história quando eu era pequeno ainda. Minha madrinha contou essa história lendo numa Bíblia em quadrinhos para mim. Jefté estava numa guerra com os amalecitas e para vencer ele fez um propósito com Deus. Ele tinha um cachorro, um cão muito estimado, e todas as vezes que ele voltava para casa do campo, o cão vinha se encontrar com ele. E ele tinha um carinho muito grande por ele. Então ele disse a Deus:
primeiro que se viesse encontrar comigo, do meu povo, da minha raça, da minha gente, da minha habitação, eu vou sacrificar e oferecer em sacrifício ao Senhor. E aí Jefté volta para casa, e quando ele está chegando de longe, a sua filha o saúda e vem ao seu encontro correndo. Naquele momento, ele teve o coração cortado e partido. Ele contou para a filha dele o propósito que ele tinha feito e leva o propósito até o final, que é o propósito que é sacrificar a filha. Foi a primeira da sua habitação que veio se encontrar com ele. Tem a narrativa bonita que ela com algumas amigas percorrem as montanhas da terra prometida chorando a sua virgindade. Na verdade, chorando a impossibilidade de gerar e de transmitir a uma geração seguinte aquilo que era da família de Jefté, que é um dos juízes. No livro dos juízes também, você poderá conferir em casa depois, está a história de um crime horrendo. Eu me lembro do Padre Donce dizendo nas aulas de Bíblia que talvez seja o crime mais hediondo, a história mais triste e dura da Bíblia, que acontece em uma das tribos de Israel. É chamado o crime de Gabaá. Está no livro dos Juízes, capítulo 19. Eu não vou fazer a narrativa do crime aqui, mas vale a pena conhecer, ler lá e saber como é que aconteceu. Pessoas de uma tribo assassinaram uma mulher, e o que é que acontece para que todas as outras tribos venham punir a tribo transgressora, a tribo que cometeu o crime. Assim, nós terminamos um pouquinho de conhecimento sobre o livro dos Juízes. Eu disse que nós não vamos parar muito, porque o nosso objetivo é chegar ao Novo Testamento. E no próximo encontro a gente continua no bloco dos livros históricos, conhecendo um pouco a história do livro de Ruth, que é uma história linda, maravilhosa. Ela é a terceira mulher que vai entrar na genealogia de Jesus, e nós vamos ver por que a sua história é uma história muito particular. Eu desejo que você tenha uma boa caminhada de fé, que você continue sob a bênção de Deus, e a palavra de Deus pode nos ensinar muito, sobretudo nessa entrada do povo na terra prometida, a vitória sobre as dificuldades, as quedas, e a segurança de que Deus está conduzindo e se vale de diversos acontecimentos da história para continuar os seus propósitos de vida e salvação para o povo de Israel. Eu desejo que sobre você venha a bênção do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o nosso Deus. Te abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.